observações, pessoal do primeiro ano B, primeiro ano C, né? Sou professor de Química nas duas salas. Então, como a gente está seguindo o mesmo material, esse vídeo está sendo enviado para as duas turmas, tá bom? Vimos um material de Química Experimental, onde temos a proposta de, nesse período que temos essas aulas à distância, de ficar alternando, tá bom? Uma semana a gente trabalha o conteúdo de Química e na outra semana a gente vê alguma coisa de Química Experimental, tá bom? Para não deixar totalmente uma disciplina ou outra, né? Mas que a gente possa contemplar as duas, tá certo? Eu quero inicialmente, mais uma vez, de coração agradecer a todos vocês. A gente percebe uma melhora na participação da semana passada para cá. Muitos alunos estavam sabendo, ou estavam com algum problema de envio de atividade, mas graças a Deus, a partir dessa semana a gente percebe que esse número está aumentando, né? Que a participação está melhorando. A gente parabeniza. Eu quero agradecer de novo, e assim vai ser durante todas as semanas, aos representantes de turma, né? Que estão sendo um elo, uma ponte muito importante nessa comunicação com as turmas, né? Então, sempre correspondendo, atendendo, intermediando essa nossa comunicação. E vamos fazer o possível para que isso melhore, né? A cada semana a gente espera voltar o mais rápido possível às nossas aulas presenciais. Mas daqui para lá vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, né? E eu quero também pedir que vocês acompanhem essa videoaula, que é a correção da atividade que foi aplicada, a primeira atividade de Química Experimental, até o final, certo? Porque no final a gente também vai ter alguns repasses importantes para a continuidade do nosso estudo, e também vamos falar a respeito da próxima questão, desafio, né? Que algumas pessoas não estão sabendo como é que funciona, então vamos falar a respeito dessa questão desafio, tá ok? Então acompanhe a aula aí e atentamente para que até o final a gente possa fazer todos esses repasses que são necessários, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Como eu falei para vocês, a questão desafio, né? Então, essa imagem aí, o aluno que for vencedor da questão desafio daquela semana, ele vai receber via WhatsApp de mim, né, essa imagem aí, para ele saber que ele venceu. Mas ao mesmo tempo, vai ser pedido que ele guarde segredo para que a gente possa desvendar só na semana seguinte, na próxima videoaula, tá bom? Então, eu acho que muita gente estava sem saber, acho que não entendeu direitinho quando a gente falou na semana passada a respeito dessa novidade, né? Então, como é que funciona? Vou falar rapidamente aqui. Este desafio, a cada semana, a gente vai deixar no final da videoaula uma questão de desafio, dentro da disciplina. E cada aluno vai poder participar. Só que só vai ser vencedor desse desafio o primeiro aluno que entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail também, pode ser, sem nenhum problema, e disser, responder corretamente. Tem que ter cuidado, porque cada aluno só pode participar uma vez. Então, se ele se precipitar e responder equivocadamente, de maneira errada, ele não pode participar mais naquela semana, só na semana seguinte, tá bom? Então, a gente sabe que muita gente não estava ainda atenado para isso, né? Então, é verdade que a gente só teve uma tentativa, né? No primeiro ano B houve uma tentativa de uma aluna, mas a resposta não estava correta, e no primeiro C não houve participação de ninguém, tá bom? Esperamos que haja uma participação, porque assim, essa questão de desafio vai resultar em bônus para vocês, tá certo? Uma pontuação extra para a parte de Química Experimental, tá bom?
Então, vamos participar sempre, né, semanalmente dessa questão do desafio também, viu? É muito importante, não só por conta da pontuação, mas que vai mexer com o raciocínio, com a interpretação de cada um de vocês, tá certo? Então, é dessa forma que funciona, ok? Então, nós vamos agora seguir para, antes da correção, desculpe, vamos desvendar a resposta da questão do desafio, né? Como houve uma tentativa, então acredito que algumas pessoas ainda perceberam lá a pergunta. A pergunta que eu lancei semana passada foi a seguinte: quando a gente estava falando de estados físicos da matéria, de cada estado físico, quando passa para outro, recebe um nome diferente, né? Sólido para líquido, fusão, líquido para sólido, solidificação, né? A gente tem de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, condensação, e o único que é justamente de sólido para gasoso e gasoso para sólido, ele recebe o mesmo nome, não recebe dois nomes diferentes, né? Se bem que tem alguns que dizem que de sólido para gasoso é sublimação e de gasoso para sólido é ressublimação, são sinônimos, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Aí o questionamento foi esse: por que receber o mesmo nome e não receber nomes diferentes, tanto de sólido para gasoso quanto de gasoso para sólido, né? E uma resposta possível para isso seria justamente que as mesmas substâncias que passam do sólido para o gasoso também retornam do gasoso para o sólido. Dentre aquelas que a gente explicou em sala, 4 são mais destacáveis, né? A naftalina, o gelo seco, o iodo e a cânfora, tá bom? Então, seria uma resposta bem convincente que daria para vencer o desafio. Tem o mesmo nome porque as mesmas substâncias podem passar de um estado para outro e depois retornar, tá bom? Pois bem, nós passamos aí para vocês um vídeo de química, a parte de química experimental, né? Bem interessante, que é um site que muita gente gosta, muita gente faz pesquisa e analisa, né? A gente vê pela quantidade de visualizações que as pessoas fazem, é o Manual do Mundo, né? E aí tem muito material bom. Eu sei que muita coisa interessou a vocês, especialmente a abertura do vídeo, onde ele falava a respeito de uma marca de celular muito moderna, muito avançada, com muitas configurações bem sofisticadas, né? Mas depois disso vimos 4 experiências, né, muito interessantes, que ele falava a respeito de muita coisa, mas principalmente de 2 conceitos muito importantes nessa parte de visualização na química experimental, né? Que é justamente a tensão superficial, que a gente vai debater aqui na correção das questões, e também o efeito Marangoni, tá bom? Aí está uma imagem, né? A gente está vendo aqui uma imagem que fala justamente um desses dois, que é justamente a tensão superficial, né? Vamos lá, vamos seguir aqui na correção das questões. E aqui nós vamos ter, né, as questões que foram aplicadas para vocês. Vocês vão receber essa resolução aí também em forma de texto. Quem quiser dar uma conferida pelo texto, tá bom? Imprimir o material para arquivar, vocês vão receber também esse material a seguir. Vamos lá. Após ter assistido o vídeo experimental intitulado 4 experiências incríveis para fazer com água, responda as questões a seguir. A primeira questão era a seguinte: perguntava: por que a agulha não afunda na água e certos insetos podem andar sobre ela, né? Explique esse fenômeno. Essa é a parte justamente do primeiro que a gente falou, né? A primeira explicação, porque ele mostra que quando a água é colocada num recipiente, espera um pouco para que ela possa se acalmar, né? Ficar parada um certo tempo, e ele coloca uma agulha
de forma devagar, né? E ela não afunda. E alguns insetos, como a gente viu na imagem anterior, também tem essa característica de não afundar, de andar sobre a água. E esse fenômeno é justamente a tensão superficial. Tem uma sugestão de resposta, a gente vai fazer a leitura, tá bom? E fazer um comentário. Diz assim: isso acontece por conta da tensão superficial. A tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Ela faz com que a camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana elástica, né? Isso é justamente o que caracteriza essa capazinha, essa pelezinha que se forma na parte de cima da água. As moléculas, esta propriedade é causada pela força de coesão entre moléculas semelhantes, importante é aqui no finalzinho, cuja resultante vetorial é diferente na interface. Por conta, as moléculas são semelhantes, né? A gente tem as moléculas de água, só que aquela camada que fica na parte de cima, ela recebe uma quantidade excedente de oxigênio, o oxigênio que está presente no ar, em relação com aquelas moléculas que estão abaixo. Então isso faz com que elas fiquem mais firmes, mais fortes e criem esse tipo dessa membrana, né? Que coisas leves ficam sem afundar. Aí por isso que ele dá o exemplo dos insetos e também da agulha que não afundou lá, tá bom? Essa camadazinha, essa pelezinha que se forma por cima é chamada de tensão superficial, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Antes de avançar, temos aí uma imagem, né? Queria que vocês analisassem e lembrassem aí na memória se faz lembrar alguma coisa para vocês do vídeo que vocês assistiram para responder a atividade, né? Essa aí vai relacionar nossas próximas questões, né? As questões restantes, que é justamente a outra parte, né? Que é o efeito chamado de efeito Marangoni. A gente vai analisar, e isso é uma imagem muito semelhante a uma das experiências que mostrou, onde são colocados alguns corantes dentro do leite, né? E forma esse efeito aí bem misterioso e bonito ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na segunda questão. A segunda questão pergunta o seguinte: o que seria o efeito Marangoni, apresentado nas demonstrações das experiências com pimenta do reino e orégano? Ele fez duas experiências, mas na verdade era uma experiência só. Ele só usou dois componentes diferentes para poder dar uma visibilidade melhor, tá bom? Primeiro, vamos ler aqui a sugestão da resposta e fazer algum comentário complementar, né? Se for necessário. Assim, diz: não existe nenhuma reação química entre o detergente e a água, ou o detergente e o orégano. Ou seja, nesse pai não tem uma reação direta, como ele diz assim, ó, detergente e água. Então não há uma reação química, detergente e orégano. Lembrando que essa questão de químico físico tem a ver com o que é que provoca, né? Ou seja, a reação é física quando ela não mexe na estrutura na composição, né? No que forma a composição daquela substância. Quando mexe em alguma composição, em sua estrutura, então nós vamos ter uma reação química, tá certo? Então, quando pega detergente e água ou detergente e orégano, não há nenhuma mudança na formação estrutural. O que acontece é que as moléculas da água se atraem muito e querem ficar muito próximas umas das outras. É por isso que a água tem uma tensão superficial muito forte, quando essa atração entre as moléculas, né? O detergente consegue romper esta força, que é a tensão superficial, que une as moléculas da água. Quando coloca-se o detergente, cria-se uma região ao redor do dedo, porque ele faz uma demonstração, né? Que passa um pouquinho de detergente no dedo e está ali, ou a pimenta do reino, né? Tudo próximo, e o orégano também. Na hora que ele coloca o dedo, então tudo se afasta ao redor, né? Então, por que tudo se afasta, né? Aquela quantidade de pimenta do reino e aquela quantidade de orégano
se afasta após o dedo com o detergente ser colocado. Então ele vai dizer aqui, cria-se uma região ao redor do dedo onde essa força é muito menor. As moléculas que estão mais distantes do detergente se atraem muito, né? As que estão mais distantes do detergente, né? Ou seja, as que estão próximo da borda do recipiente, mais do que as que estão no centro. E faz com que o orégano, ou também a pimenta do reino, que é a mesma experiência, caminhe junto com essa água. Na verdade, não é o afastamento isolado da pimenta do reino e o orégano. Aquilo ali é para a gente ter uma visibilidade melhor. Na verdade, eles estão sendo conduzidos pelo movimento da água. Então, as moléculas de água que estão no centro vão se afastar, mas se deixar só água sem nada, talvez não ficasse tão boa a percepção, né? Então, colocar primeiro a pimenta do reino e o orégano para poder destacar esse afastamento, esse movimento circular que acontece após ser colocado o detergente no centro, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, dando sequência, a gente tem a terceira questão. O que mais chamou a sua atenção na explicação do efeito Marangoni realizada com o leite? Isso é uma resposta pessoal, né? O que mais chamou sua atenção? Então, cada um colocou aquilo que achou mais importante na experiência. Alguns podem ter destacado essa questão da visibilidade, né? Daquela questão que é colocado o corante com o leite, que parece que mistura e ao mesmo tempo parece que não está misturado, fica aquela visão tridimensional, onde você vê até como se você estivesse observando internamente dentro da substância as cores dos corantes também. Mas aqui tem uma sugestão de resposta. O leite é uma mistura de várias substâncias, principalmente de água e de gordura. No entanto, o leite que compramos para consumir é homogeneizado, o que significa que, por meio de processos industriais, a gordura do leite passa por um furo muito pequeno que quebra os glóbulos de gordura, tornando-os minúsculos e fazendo com que fiquem em suspensão no leite. Assim, os corantes não se misturam no leite por causa de sua gordura. Veja só, os corantes não se misturam no leite por conta da gordura, né? Então, a gordura é quem faz com que não haja essa mistura. Na verdade, fica tudo, como a gente diz, junto e misturado ali, mas não há mistura porque ele não entra realmente na parte estrutural do leite, né? E quem impede essa entrada é justamente a gordura. Mas o detergente é um agente tensoativo. Essa parte aí que ele fala de tensoativo, ele quer dizer que diminui a tensão superficial, né, do líquido. Então, como diminui a tensão superficial do líquido, acontece o seguinte, essa parte da gordura, a gente sabe que o leite, quando fica um determinado tempo parado, ele vai concentrar essas moléculas, né, que formam a gordura, vão se unir e vão ficar na parte de cima. A gente até fala assim que é a nata do leite, né? Aquela parte muitas vezes amarelada, tá bom? Ele diz assim, que é capaz de quebrar essa tensão superficial que impede o corante de se dissolver no leite. Tem a tensão que não permite, e se o detergente for colocado, ele vai quebrar isso aí e vai fazer com que ele dissolva. Na verdade, não é bem uma dissolução, né? É porque o detergente, o sabão, essas coisas todas, eles têm a capacidade de quebrar em partículas muito pequenas. Isso é o que favorece quando vai lavar uma louça, lavar um material que dá muito trabalho ali, que aí coloca detergente, coloca sabão, aí você diz, pronto, tirou, né? Tirou aquela gordura toda, tirou tudo aquilo que estava complicado. Na verdade, não dissolveu, quebrou em partículas muito pequenas e a água, né? O sabão quebrou em partículas pequenas, a água foi jogada e liberou, né? Liberou aquela gordura que havia concentrada, tá bom? Então, na verdade, isso é uma resposta pessoal, mas o sentido é mais ou menos esse, ok? Então, a gente segue para a próxima pergunta nossa. E na próxima pergunta é o seguinte, por que na experiência, foi outra experiência apresentada, né? Por que na experiência com a folha de laranjeira e tinta de caneta,
houve a movimentação, mesmo sem a presença do detergente. Então, nessa experiência aí, não houve a presença do detergente, né? Porque o detergente a função dele é afastar, provocar a movimentação das moléculas da água e fazer com que haja aquele percurso. Mas nessa experiência aí, não teve a presença do detergente. E mesmo dessa forma, a folha se movimentou, né? A folha foi colocada numa folha, vocês lembram? Foi colocada numa folha de laranjeira e tinta de caneta foi colocada no finalzinho da folha. É assim que colocou, né? A folhinha fez um movimento quase que circular dentro do recipiente. Uma possibilidade de resposta seria: a tinta da caneta tem uma tensão superficial diferente da água. Assim, as moléculas mais fortes vencem a disputa com as mais fracas e produzem um movimento, projetando a folha para frente. Na verdade, tem esse contato, né? E esse que tem as moléculas são mais fortes, que é a questão da tensão superficial diferente. Então, elas são mais fortes, elas impulsionam a parte mais fraca para trás e isso ao mesmo tempo faz com que elas se movimentem para frente, tá bom? Então, essa foi aquela experiência da folha da laranjeira com a tinta de caneta. A gente vai ver aqui a próxima, né? Essa questão aqui, a última pergunta, dizia assim: na última experiência mostrada, explique por que a água pingada não estoura a bolha de sabão. Vocês lembram que estava uma bolha de sabão grande assim e foi pingado lá de cima, né? Uma gota d'água. Ela atravessou a bolha e não estourou, atravessou, bateu lá embaixo. E aí fica aquela curiosidade, né? É justamente o inverso da questão que a gente viu com o detergente nas primeiras. O detergente vinha e afastava. No caso, isso aí, a água atravessa e ao invés de afastar, ela une mais. Agora, por quê? Aí dá aqui a resposta. O efeito é o inverso das anteriores, ou seja, quando o pingo atravessa a bolha, pela tensão mais forte, ela não dispersa as moléculas das paredes da bolha, mas sim procura uni-las, agrupá-las. Por isso, não estoura, mas sim permanecem juntas. Então, o que acontece aí? Essa tensão mais forte, né? Está tudo unido, aquela bolha é uma bolha de sabão, né? Então, como a água atravessa, a tensão da bolha de sabão está mais forte, né? Quando o pingo atravessa a bolha, pela tensão mais forte, então é como se ela, naquele instante, ela abrisse e fechasse de uma forma tão rápida que não dá para estourar, não é suficiente para estourar. Então ela atravessa, porque quando ela se aproxima, ela não afasta, mas ela aproxima todas as moléculas que estão ali na bolha de sabão e isso faz com que ela não estoure, mas permaneça sempre unidas, ok? E aqui, dando sequência, a gente vai falar sobre a questão desafio, tá bom? A questão desafio que a gente deixa nessa semana para que vocês tenham até a próxima terça-feira para entrar em contato, vamos participar direitinho aí, né? Não só por conta da participação extra do bônus, mas por conta também para o nosso aprendizado, né? Para a nossa curiosidade. Essa parte de experimental realmente é muito bom. Então a gente tem aqui, ó, o grande filósofo e químico russo, não sei quem lá, Lovsky, apresentou a seguinte situação. Aí eu coloquei uma imagem para ficar melhor vocês entenderem. Então veja só qual é a pergunta desafio, questão desafio, para que vocês analisem bem e entrem em contato para ver quem é a primeira pessoa que vai responder, tá bom? Da sua turma. Primeiro B, primeiro C também. A primeira pessoa de cada turma. Então foi o seguinte, ele fez uma demonstração na sala de aula, professor ele, de como fazer a purificação, né, a limpeza da água, uma água bem suja. Então ele fez uma purificação caseira, uma coisa simples. Ele pegou uma garrafa PET, cortou essa parte de cima, como vocês estão vendo aí na imagem, e aí depois colocou emborcado. E colocou essa sequência que vocês estão vendo aí. Ele colocou lá embaixo um pouco de algodão, depois colocou uma camada de carvão
Logo acima colocou uma camada de areia fina, depois uma camada de areia grossa ou de pequenas pedras, pedregulhos, e depois que colocou todas essas camadas, jogou água suja, né? Depois jogou água suja, lá no final ficou uma água bem límpida, né? Bem transparente. Ele pediu para 2 alunos repetir a experiência em casa e trazerem o resultado na aula seguinte. Os alunos levaram o material, prestaram atenção direitinho. Quando foi na volta, um dos alunos conseguiu êxito, deu tudo certinho, conforme o professor tinha mostrado. O outro não conseguiu, a água saiu ainda turva, não saiu limpa no final não. Aí o professor fez questionamentos, né? Você usou os mesmos materiais? Usei. Usou na mesma quantidade? Sim. Na mesma sequência também que está aí apresentado? Também. Então ele usou o mesmo material, na mesma sequência, a mesma montagem, mas não conseguiu o mesmo resultado. A questão do desafio é, na opinião de vocês, qual seria uma resposta convincente para que, mesmo tendo seguido toda a orientação, né, como a gente já falou, ele não conseguiu o mesmo resultado que o colega dele. Tá bom? Então pensem, participem aí até às 18 horas da próxima terça-feira. Entre em contato para ver quem vai ser o primeiro aí da questão desafio respondido corretamente para ganhar uma participação extra. Tá bom? Na parte química experimental. Certo? Vocês entenderam essa questão do desafio aí? Pois bem, é só para vocês explicarem por que um conseguiu e o outro não conseguiu, mesmo tendo usado o mesmo material, a mesma sequência de colocação. Tem um mistério aí. O que foi que aconteceu que um conseguiu e o outro não? Tá bom? Pois bem, pessoal, uma coisa importante demais que eu quero relembrar vocês, algumas pessoas viram, outras não, é justamente a respeito da nossa agenda semanária. É uma sugestão para que não fique tão apertado para vocês, que é o seguinte: no sábado eu envio para o representante o vídeo explicativo e a atividade. Não é obrigado toda semana ter atividade, pode ter alguma semana que a gente passa só explicação, sem cobrar atividade, tá bom? Na segunda e na terça é o espaço de tirar dúvida, que a gente diz que é o fórum. Então, na segunda e na terça, teve dúvida de alguma questão, alguma coisa assim que não está conseguindo interpretar direito, pode entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, fazer ligação. E eu coloco esse horário aí para não ficar uma coisa muito puxada nem para vocês nem para a gente também, tá bom? Porque são muitos alunos e tudo, então 2 dias, durante esse horário aí até às 6 da tarde, quem achar necessário pode entrar para tirar dúvida, fica à vontade. Na segunda e na terça é o espaço para a gente tirar dúvida, tá bom? Na terça é o prazo para que vocês enviem essa questão do desafio. Se alguém vence nessa parte da questão do desafio, eu mando aquela imagenzinha do início para a pessoa. Então ela fica sabendo que venceu. Se ela não receber, é porque ela não venceu. Tá bom? A resposta dela não estava correta. Mas só essa pessoa fica sabendo. E eu só desvendo quem foi que venceu o desafio, se alguém venceu, só na videoaula seguinte. Tá bom? Na quarta-feira, também importante, o prazo para entrega até às 18 horas. Tá bom? Vamos ver. Às vezes acontece o problema na internet, um atrasinho ou outro, tudo bem. Vamos ver se a gente não atrasa demais. Veja, a atividade é entregue no sábado e vocês têm até a quarta-feira para fazer essa entrega. Tá bom? Eu sei que tem outros compromissos com outros professores, por isso que a gente deixa um prazo maior para que vocês possam se organizar, se planejar e entregar. Tá bom? Dentro do prazo, para que dê certo para todo mundo, ok? Na quinta ou na sexta, a gente divulga as soluções comentadas das atividades, que é a correção das questões para vocês darem uma conferida aí, guardar o material. E também a gente coloca, unida ao vídeo explicativo, né, com a correção, as questões escritas, digitadas. Vocês podem também imprimir ou conferir com a de vocês e deixar tudo arquivado. Porque quando a gente voltar, isso aí certamente vai servir como material de pesquisa, tá bom? Então, queria chamar a atenção para isso
para que se a gente seguir direitinho essa agenda, no final, com certeza, vai dar tudo certo. Tá bom então? Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e vamos seguir, se a gente seguir essa agenda aí bem direitinho, dá tudo certo, tá bom? E vamos participar cada vez mais. Isso é importante demais para que o nosso aprendizado possa crescer a cada momento, tá bom?